As imagens de satélite e o GPS são bastante conhecidos. Milhares de pessoas no mundo acessam programas como o Google Earth todos os dias ou utilizam GPS em veículos e até mesmo em seus celulares. A imagem de satélite e o GPS são exemplos de geotecnologias. Foco é um programa criado para deixar mais clara a ligação das geotecnologias com a vida cotidiana. São 3 programas temáticos, e o primeiro, que começa agora, é sobre tempo. Os convidados a falar sobre o tempo são o professor de Economia Ambiental Ricardo Abramovay, o engenheiro Ricardo de Carvalho e o navegador Amir Klink. As perguntas podem ser enviadas para o site www.santiagoesintra.com.br/foco ou via Twitter @fococultura e posteriormente serão encaminhadas aos palestrantes. Peço a todos que desliguem os seus celulares, ao foco e bom proveito a todos. E para dar início, eu quero convidar o Ricardo Abramovay, que é economista e professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. É coordenador do Núcleo de Economia Socioambiental, pesquisador do CNPq e da FAPESP. É coordenador do Núcleo em temas ligados ao desenvolvimento sustentável e particularmente às mudanças climáticas. Organizador de biocombustíveis, que é a energia da controvérsia, e um dos ganhadores do prêmio Jabuti em 2010, com a palavra, Ricardo. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder partilhar esse momento, essa discussão com Ricardo Carvalho e Amir Klink. E eu organizei a minha exposição em 3 momentos. O primeiro deles procura mostrar que nós estamos entrando numa nova era geológica. Isso não é nada trivial e não dá para dizer que nós temos esse privilégio de observar esse momento em bilhões de anos históricos. Mas nós estamos entrando numa nova era geológica. A segunda parte é o que nós vamos fazer com relação a isso, e a terceira parte é quais são as consequências do ponto de vista dos indivíduos, para cada um de nós. O horizonte dentro do qual as ciências sociais costumam pensar o tempo é um horizonte extremamente limitado. Ainda mais se a gente for brasileiro. Quem é mais velho como eu, que viveu o período da hiperinflação, tinha uma coisa chamada overnight. O overnight, o tempo, o longo prazo, era mais ou menos 2 semanas e meia, por aí. Esse era o longo prazo. Mas mesmo hoje, quando os economistas pensam o longo prazo, pensam em décadas. Na Coreia, por exemplo, o BNDES coreano faz investimentos com resgate de 30 anos. É um tempo fantástico. Ou os historiadores, quando eles pensam o tempo, eles pensam a Idade Média, Roma. Mas nós hoje estamos numa situação em que é muito importante que nós pensemos o tempo geológico. Então, rapidamente, e é meio vertiginoso isso que eu vou falar agora. A Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos. Não dá para a gente ter a intuição do que quer dizer 4,6 bilhões de anos. A vida, sob a forma dos primeiros organismos unicelulares, começou uns 850 milhões de anos após, ou seja, 3 bilhões e 800 milhões de anos. Uns 2 bilhões de anos atrás começaram a surgir, uns 3 bilhões de anos atrás, os primeiros organismos capazes de fazer fotossíntese, o que mudou completamente o ambiente da Terra e permitiu maior desenvolvimento da vida. 1 bilhão e 800 milhões de anos atrás, primeiros organismos multicelulares. 530 milhões de anos atrás, estamos chegando perto, surgem os primeiros marinhos invertebrados e os primeiros organismos multicelulares complexos. Aí, a vida explode de maneira fantástica no período chamado de período cambriano. Edward Wilson, num livro belíssimo chamado A Diversidade da Vida,
Ele mostra que os mamíferos surgiram 65 milhões de anos atrás, a nossa família 5 milhões de anos atrás, nós entre 100 mil e 200 mil anos atrás, a Revolução Neolítica, a agricultura 10 mil anos atrás, nós começamos a usar carvão em 1850 e começamos a usar petróleo em larga escala em 1950. Por que isso é importante? Porque a partir de 1850 e, sobretudo, a partir de 1950, nós entramos numa nova era geológica. Essa era geológica foi batizada pelo grande cientista, pelo grande químico Paul Crutzen, como o Antropoceno. É uma nova era geológica e os paleontólogos falam que desde o Cambriano até hoje nós tivemos 5 grandes extinções e hoje nós estamos na 6ª extinção. Então, Antropoceno e 6ª grande extinção. Por que isso é importante para os cientistas sociais, particularmente para os economistas e para nós de maneira geral? Afinal, todo mundo conhece a canção do Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Nós temos problemas imediatos, além do prazer do aqui e agora, nós temos problemas imediatos tão graves, 1 bilhão de pessoas passando fome, lugares no mundo em que a explosão demográfica ainda persiste, etc. Para que essa perspectiva de longo prazo? E por que isso? Porque a entrada nessa nova era geológica coloca a humanidade diante do mais importante desafio jamais enfrentado. Esse desafio, que é o desafio do Antropoceno, consiste no fato de que, pela primeira vez, as atividades humanas são responsáveis por uma transformação em larga escala do ambiente no qual nós vivemos, cujas consequências podem ser, e se nós não fizermos algo rapidamente, serão absolutamente catastróficas. Esses impactos se traduzem de 2 maneiras básicas. Em primeiro lugar, por uma destruição inédita da biodiversidade. Vocês sabem, todos nós sabemos, que a morte é um fato da vida e que a extinção é inerente à evolução. Até hoje, 99,9% das espécies que já existiram foram extintas. Portanto, extinção de espécies faz parte do processo de evolução. Mas o traço mais importante da 6ª extinção, depois daquela provocada, por exemplo, pelos asteroides, aquele negócio todo, hoje nós estamos na 6ª extinção, o fato mais importante, e isso é fundamental para a relação entre tempo e economia, é que nós estamos acelerando o ritmo de extinção das espécies de uma maneira impressionante. Para cada 10 atuns, tubarões ou outros grandes peixes predadores que habitavam os oceanos em 1960, hoje há 1. 10 para 1 num período de 50 anos. Das 2.600 espécies de peixes existentes nos rios amazônicos, 850 estão seriamente ameaçadas de extinção. O mais importante é o seguinte: o ritmo de extinção das espécies, que é um ritmo natural, faz parte da vida, foi acelerado, multiplicado por 100 e, muitas vezes, multiplicado por 1000. Existe uma medida sintética desse processo num documento muito importante das Nações Unidas chamado a Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Esse documento foi lançado em 2005 e ele faz um balanço a respeito do estado em que se encontram os serviços que os ecossistemas nos prestam. A gente não percebe a importância desses serviços porque eles estão na natureza e a gente não paga nada por esses serviços. Só que se eles deixassem de existir, nós deixaríamos de existir. Não a Terra continuaria existindo. Nós deixaríamos de existir. Que serviços são esses? Serviços de apoio,
formação do solo, ciclo dos nutrientes, serviços de provisão, abastecimento de água, fornecimento de alimentos, de madeira, de combustível, de biocombustível, serviços de regulação das enchentes, do clima, por exemplo, a gente já vai voltar a isso, e, por fim, um serviço fundamental, que são os serviços ligados à cultura e à espiritualidade, o prazer que nos dá quando nós estamos num ambiente bonito. Pois bem, dos 24 serviços ecossistêmicos mais importantes dos quais nós dependemos, 15 encontram-se em seríssimo estado de degradação. Pior que isso, essa degradação não é uma degradação gradual em que a gente pode controlar dizendo: agora a gente já destruiu o suficiente, vamos parar de destruir porque chega. Não. Existe um efeito cumulativo que faz com que o processo de destruição se multiplique de maneira exponencial. Não é como quando você chega para comprar tinta e que você diz assim: agora eu vou combinar o azul, o vermelho e o amarelo e vou obter uma infinidade de cores. Com a biodiversidade você não faz isso. O que está destruído você não recompõe. E essa é uma das grandes ilusões da nossa espécie, a ilusão de achar que ela é capaz de recompor tudo. Mas a sexta extinção e antropoceno se exprimem também em algo do qual todo mundo aqui já ouviu falar várias vezes, que são as mudanças climáticas globais. Vocês se lembram do que aconteceu em Santa Catarina? Santa Catarina foi o primeiro furacão extratropical conhecido no mundo, deixando 100 mil casas destruídas. Nos últimos 10 anos, a partir de 98 até 2010, é que se registram os 10 anos mais quentes da história de todos os registros, e o mais quente foi o ano de 2010. Esse trabalho, a respeito do qual nós vimos o filme, infelizmente, será cada vez mais importante para a espécie humana. Por quê? Porque os episódios de destruição que vão exigir um monitoramento refinado das fragilidades das áreas litorâneas, esses episódios tendem a se repetir e, por exemplo, no Brasil, o conhecimento que nós temos do estado destas áreas litorâneas e das populações vivendo em áreas frágeis, esse conhecimento é muito precário e essas tecnologias têm um papel fundamental a desempenhar para que se previnam e para que se possam evitar catástrofes como as que ocorreram, por exemplo, agora em Nova Friburgo. Mas, diante disso, eu chego à segunda parte da minha exposição, que é o que a gente pode fazer com isso e o que a economia, como ciência, tem a ver com isso. Nós só temos chance de lidar com esse estado mais do que preocupante, alarmante em que nós nos encontramos, com base em duas categorias, em duas palavras. A primeira delas, os economistas adoram. A segunda, eles detestam. A primeira é inovação. É o que nós vimos no filme que nós assistimos de maneira impressionante. Inovação está no dia a dia dos economistas, inovação tecnológica, inovação organizacional. E a inovação avança de maneira tão fantástica que permite que a oferta de bens e serviços hoje na economia mundial seja feita com o uso cada vez menor de energia e de materiais quando a gente calcula esse uso por unidade de produto. Quer dizer, hoje, para produzir, nós precisamos de menos materiais para cada tonelada de trigo, para cada tonelada de aço, para cada tonelada de carro que nós fazemos, nós usamos menos materiais do que nós usávamos 30 anos atrás, e é isso que muitos economistas e engenheiros chamam de descasamento ou desligamento, uma certa desconexão entre
a vida entre os bens materiais e os serviços e a matéria e a energia que você usa para produzir esses bens materiais e esses serviços. Cada vez mais nós somos capazes de produzir mais bens usando menos energia por unidade de bens. Então, por exemplo, em 2002, cada unidade do PIB mundial, da riqueza mundial, medida por este parâmetro que é o PIB, que é um parâmetro muito problemático, a gente já vai ver. Então, em 2002, cada unidade do PIB mundial foi produzida com 26% a menos de recursos do que em 1980, que é um progresso espetacular, é extraordinário, que mostra exatamente a capacidade que a humanidade tem, por seu gênio, por sua inventividade, de inovar e de produzir as coisas de maneira cada vez mais eficiente, e o que mostra uma certa desmaterialização da economia, e essa capacidade é muito grande. Um carro hoje roda usando muito menos energia e muito menos materiais do que um carro no passado. O barco do Amir Klink, por exemplo, que a gente vai ouvir, usa menos materiais do que usava o barco do Cristóvão Colombo. Tá certo? Faz parte do processo de evolução. Mas isso significa, então, que por meio dessas inovações, nós vamos ser capazes de enfrentar os grandes problemas que eu apontei na primeira parte da exposição e que marcam a transição para o antropoceno e a chegada da sexta extinção? Meus amigos, infelizmente, a resposta é não. E aí vem a segunda palavra, a palavra que os economistas odeiam: limite. Essa palavra é fundamental se nós quisermos pensar o processo de transição. Os economistas costumam postular que as necessidades humanas são infinitas. A própria definição da ciência econômica faz apelo a essa ideia. A economia é a ciência que estuda, olha que pomposo, a alocação dos recursos escassos entre fins alternativos. Ou seja, eu tenho pouca coisa, minhas necessidades são infinitas, eu tenho que alocar isso por meio dos preços. Só que essa ideia de que as necessidades são infinitas é uma ideia profundamente equivocada. Isso não faz parte da essência da espécie humana. Para os gregos, as necessidades humanas nunca foram concebidas como infinitas. Nos mosteiros medievais, tampouco. E para cada um de nós sabemos que as nossas necessidades não são infinitas. Aliás, nós sabemos o quanto nós somos levados a assumir essa ideia de necessidades infinitas, mas, ao contrário, há um vasto movimento hoje para que nós tenhamos um comportamento mais parcimonioso diante do consumo. Por que isso é importante? Isso é importante porque nos traz um outro lado desse desligamento que eu acabo de mencionar. Usar de maneira mais eficiente energia e materiais é importante, mas isso não levou a uma redução global no consumo de energia e de materiais. Ao mesmo tempo em que o uso de energia e matéria por unidade de produto caiu, como isso foi compensado por um aumento muito grande no consumo, na produção, decorrente do aumento da renda e do aumento populacional, o resultado é que a exploração que a humanidade faz das matérias e da energia existentes na superfície terrestre aumentou de maneira espantosa. A queda relativa, como eu tinha dito, foi de 26% entre 1980 e 2002. Só que, em termos absolutos, aumentou 36% nesse mesmo período. E a previsão é que entre 2002 e 2020, a humanidade aumente em mais 50% a extração de recursos dos quais ela depende para a sua sobrevivência. Então, quando a gente pensa nisso, levando em conta que nós estamos vivendo o pico do petróleo, ou seja, para vocês terem uma ideia, em 1930, um poço de petróleo, quando você abria um poço de petróleo, você usava uma unidade de energia para obter 100 unidades de energia.
Era um negócio fantástico do ponto de vista energético, porque o petróleo é alguma coisa fantástica do ponto de vista energético. Essa relação, em 1930, de uma unidade de energia investida para obter 100 unidades de energia, caiu hoje de 1 para 8. O pré-sal deve ser de 1 para 10. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo o pico, o momento em que o petróleo, não é que o petróleo vai acabar, mas energeticamente vai ficar muito custoso explorar petróleo. Este é um exemplo, entre tantos, de algo importantíssimo. É fundamental que o sistema econômico se submeta a limites. E nós não sabemos como impor limites ao sistema econômico. A modalidade convencional que consiste em apelar aos preços, e essa modalidade é importante, claro, é importante que nós cheguemos à realidade dos preços. O preço que nós pagamos pelas energias fósseis, pelo uso de energia fóssil, não contempla os danos que a energia fóssil traz, por exemplo, o aquecimento global. Então, isso é importante, mas há outros mecanismos. Em primeiro lugar, é necessário que o parâmetro de desempenho do sistema econômico mude. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é um conjunto de ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, liderados por Joseph Stiglitz, ex-vice-presidente sênior do Banco Mundial, e Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, que produziram um relatório mostrando como o PIB é uma medida inadequada para a riqueza que a sociedade produz. Por quê? Porque o PIB não avalia a qualidade da vida das pessoas que decorre da riqueza que ele mede. E embora a riqueza seja, claro, muito interessante, ela não é necessariamente útil. O mais importante é que a gente seja capaz de investir cada vez mais em educação, saúde, relacionamentos pessoais de qualidade, etc. Eu quero dar um exemplo. Todo mundo fala que é necessário aumentar a produção agropecuária, e de fato é necessário aumentar a produção agropecuária, mas nós precisamos lembrar o seguinte: 40% da produção agropecuária norte-americana, do consumo alimentar norte-americano, 40% é simplesmente jogado fora. Pior que isso, uma informação da qual as pessoas muitas vezes não se dão conta. Em 1990, nenhum estado americano tinha obesidade superior a 15% da população. Hoje, 32 estados americanos têm mais de 25% da população obesa, e em 6 deles a obesidade ultrapassa 30%. O tema que eu estou tentando trazer aqui é aumentar a produção para quê? A ideia de que o aumento da produção é um fim em si mesmo, porque a sociedade vai acabar sabendo como usar isso, essa ideia está sendo hoje cada vez mais contestada, porque isso é profundamente prejudicial para os ecossistemas e nada indica que isso continue sendo benéfico para as pessoas. Aumentar a produção para quê? E aumentar a produção do quê? Isso é fundamental para que nós sejamos capazes de pensar a inovação. Eu queria rapidamente abordar um terceiro componente referente ao tempo e que se relaciona com isso que eu acabo de dizer, que é o nosso tempo. Aqui há um limite da ciência econômica, talvez ainda mais importante. A economia só consegue medir o uso do nosso tempo à medida que este uso se traduza em bens que se exprimam no mercado, em bens mercantis, numa riqueza comercializada. Quando nós ficamos presos no engarrafamento durante algumas horas, isso aumenta o PIB, mesmo que isso comprometa profundamente o nosso bem-estar. Quando nós contratamos uma babá, se a gente a registrar, claro, para cuidar dos nossos filhos ou dos nossos netos, isso aumenta o PIB. Quando eu cuido de alguma criança, e o meu neto que vem aí, quando eu for cuidar do meu neto que vem aí,
isso não aumenta o PIB, é como se não houvesse riqueza alguma. O PIB mede muito mal a maneira como a sociedade usa o seu tempo. Tudo se passa como se o tempo só fosse socialmente relevante quando ele se traduz em bens que se dirigem ao mercado, quando, na verdade, nós estamos vivendo o desafio de aumentar a capacidade que nós temos de usar o nosso tempo, independentemente do mercado, o nosso tempo livre. Eu queria concluir, então, com 4 observações. Primeiro, nós precisamos, numa reflexão entre tempo e economia, nós precisamos redefinir os parâmetros, as medidas de bem-estar. Entre esses parâmetros, nós precisamos valorizar o tempo que nós dedicamos aos bens relacionais, à amizade, ao amor, à espiritualidade, à arte, à música, às coisas que nós gostamos de fazer e que as medidas convencionais da economia não são capazes de apreender de maneira adequada. Segundo lugar, nós precisamos dar mais atenção, o que também as medidas convencionais da economia são pouco capazes de valorizar, as formas de riqueza baseadas no conhecimento partilhado, na solidariedade, na reciprocidade, na cooperação com os outros. Portanto, desenvolvimento sustentável, por exemplo, não é simplesmente dizer satisfazer as necessidades do presente, garantindo a satisfação das necessidades futuras. Nós precisamos questionar o que são essas necessidades presentes, porque a satisfação das necessidades presentes, tal como elas estão formuladas e equacionadas hoje, é o caminho que nos leva direto de cabeça contra o rochedo. Nós vamos rever isso. Nós vamos rever esse conceito de desenvolvimento sustentável, revendo a própria noção de necessidade e, portanto, revendo a nossa relação e a relação que a economia tem com o tempo. Para isso, 2 coisas são essenciais. A primeira é que a transição para a economia de baixo carbono, para uma economia independente de energias fósseis, que não vai ser para amanhã, não adianta ter excesso de otimismo com relação a isso, o século XXI ainda será o século das energias fósseis. Essa redução supõe não só mudanças decisivas genericamente nos padrões de consumo, mas supõe que se contemple de maneira radical, decisiva, o tema da desigualdade. Limite significa limite também para a desigualdade. Um estudo britânico muito recente mostra que um dos mais importantes fatores de mal-estar nas sociedades contemporâneas é a desigualdade. O sentimento da sociedade com relação a esse tema não é positivo apenas quando os pobres ficam apenas um pouco menos pobres, ou mesmo que eles fiquem muito menos pobres. É muito importante, e esse sentimento, hoje as pesquisas mostram, é fundamental e é vivido pelas pessoas, que a desigualdade seja contemplada. E o segundo lugar, é necessário alterar completamente a relação existente entre sociedade e natureza, garantindo a integridade dos ecossistemas dos quais nós dependemos e promovendo, ampliando o nosso respeito pelas outras espécies. Em última análise, a economia só vai conseguir incorporar o tempo ao seu modo de funcionar, e felizmente isso está acontecendo, se a ética e a natureza fizerem parte de maneira decisiva dos seus conceitos fundamentais, e felizmente nós estamos caminhando nessa direção. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pelas palavras. Muito obrigado. E dando continuidade, eu quero convidar agora o Ricardo de Carvalho. O Ricardo é engenheiro e chefe da divisão Serviço da Hora de Observatório Nacional. Estabeleceu em 2006 a escala de tempo atômico brasileira, colocando o Brasil entre os 15 países que geram uma escala de tempo atômico. Atua, entre outros, nos seguintes temas: frequência, tempo e GPS. Ricardo, por favor, com a palavra.
Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com os senhores sobre tempo. Trouxe algumas anotações aqui para não me fugir a memória. Tá? Na nossa vida, a ideia do tempo aparece dominadora. Por experiência, todos nós fazemos uma distinção clara entre passado, presente e futuro. O presente é o que é agora. O passado dá lugar às nossas lembranças, e o que já foi feito e que não podemos modificar. E o futuro é o que ainda não ocorreu e sobre o qual podemos, por vezes, exercer influência segundo nossa vontade. O mundo que nos cerca comprova esta distinção entre o passado, presente e futuro. Um homem maduro foi jovem e será velho. Um arbusto foi semente e será árvore. Na nossa vida, experimentamos, portanto, uma mudança permanente. O que foi não é e nunca mais será. O tempo, no começo da civilização humana, era muito mais simples do que é hoje. Os segundos, horas, semanas, meses não existiam. A única unidade de tempo é o que as pessoas puderam acompanhar com o olho, o dia. A unidade natural proveniente do movimento de rotação do nosso planeta. Nascer do dia, meio do dia e o crepúsculo. Isso significa que para nossos antepassados não existiam reuniões às 10 horas, almoço às 12 horas, etc. O céu noturno marcava a passagem de tempo. O fenômeno natural do intervalo do dia e da noite fornecia a medida do tempo para os povos antigos. A necessidade de maior rigor fez com que um homem buscasse inventar meios para efetuar a divisão do dia em 24 partes. Surgiram dispositivos mecânicos, como, por exemplo, as pêndulas. O tempo ficou controlado e medido pelo homem. As pêndulas tinham a sua marcha, o seu atraso diário, calibrado, determinado por observações astronômicas, tá? Feitas diuturnamente. E, sistematicamente, por exemplo, no Observatório Nacional, as pêndulas eram ajustadas por essas medidas. Num determinado momento, surgiu uma inovação, como o pessoal diz hoje. Surgiu o quartzo. Se descobriu que o quartzo, estimulado por um potencial elétrico, gerava uma frequência estável, que poderia ser utilizada como uma referência de tempo. Construíram-se, então, padrões de quartzo. Tá? Com esses padrões de quartzo, através das medidas em relação às pêndulas e observações astronômicas, se descobriu que a rotação da Terra não era tão uniforme. Tá? Atualmente, o tempo utilizado como referência é o tempo do átomo, tá? Uma aplicação pacífica do átomo na nossa sociedade. Qual é o princípio básico do átomo? O átomo, no caso, o átomo de Césio, 133, estimulado por frequências de micro-ondas, entra numa frequência de transição muito estável, que tem um valor de 9.192.631.770 Hz. Essa frequência que define no Sistema Internacional de Unidades o segundo atômico. E, por incrível que pareça, essa frequência foi determinada através das observações astronômicas. De que forma? Eram observações astronômicas feitas que mantinham a marcha, no caso não das pêndulas, mas do quartzo, e através dessas medidas do quartzo se determinou essa frequência. Tá? O tempo atômico, só por uma referência, ele foi introduzido em 1967. Entretanto, o primeiro relógio atômico desenvolvido baseado em átomo de Césio, que entrou em operação contínua, foi em 1955. Tá? Na época, ele tinha uma qualidade, uma estabilidade, que ele podia adiantar ou atrasar 1 segundo em 300 anos. Atualmente, nós temos relógios atômicos que, para atrasar ou adiantar 1 segundo, levam 150 mil anos. E isso está crescendo cada vez mais. Tá? Uma aplicação moderna do relógio atômico é o que nós conhecemos atualmente como GPS. Tá? Basicamente, o GPS foi desenvolvido como aplicações militares pelo Departamento de Defesa norte-americana. Depois de algum tempo, por pressões comerciais e interesses de negócios,
ele foi aberto para diversas aplicações, como nós sabemos, navegação, e vimos anteriormente na filmagem, navegação de aeronaves, navios comerciais, monitoramento de caminhões de transporte, carro de passeio, localização, mapeamento e sincronização. Qual é o princípio do sistema GPS? Nós temos satélites, tá, em torno da Terra. Obrigado. Tá? A bordo desses satélites, nós temos relógios atômicos. Tá? Os satélites transmitem 2 sinais de frequência, por exemplo, para um usuário na Terra. Essa transmissão de frequência, ela tem informações moduladas na frequência, por exemplo, de data, hora, e dentre outras. E o receptor em terra, faz o quê? A medida de intervalo de tempo que levou essa frequência para sair do satélite até o receptor. Com isso, com essa medida de intervalo de tempo, você determina a distância. Porque nós sabemos que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é a velocidade da luz. Como um exemplo, se a gente considerar a órbita do satélite, que é 20.183 quilômetros, para chegar até a superfície da Terra, levará em torno de 7 centésimos do segundo. Tá? Com essa aplicação, um receptor determina a sua distância em relação ao satélite. Com isso, você pode ter várias possibilidades, quer dizer, isto é, considerando o satélite como centro, você tem uma esfera de raio, que é essa distância que foi medida, tá? Então, você tem, através de um receptor, inúmeras possibilidades nessa esfera. Se você receber de um outro satélite simultaneamente, você vai ter outra esfera com outras possibilidades. E quando você tiver, no mínimo, uns 4 satélites, você, com a interseção dessas esferas, você vai determinar a posição do usuário. E daí, diversas outras aplicações do GPS. Agora, uma outra aplicação que poucas pessoas sabem, muito importante, na parte da metrologia de tempo e frequência, é que, se no caso você conhece a sua posição, você sabe a sua posição, tem todas as coordenadas, o que você pode usar o GPS? Você pode ter um receptor, que é, no caso, dedicado para fazer a rastreabilidade das horas nacionais dos diversos países em torno do mundo. Como é que é feito isso? Você sabe a posição da antena, você sabe as coordenadas. Esse receptor, você introduz nele uma frequência, um pulso por segundo, tá? Que é o top, né? É o tempo. Tá? E com essa posição fixa, o receptor GPS rastreia diversos satélites continuamente do sistema, onde tem dados da diferença de tempo entre o relógio que está na superfície e o tempo do GPS. Tá? Essas informações de dados, tá, são encaminhadas para o Bureau Internacional de Peso e Medidas. Tá? E o Bureau Internacional de Peso e Medidas recebe essas informações dos relógios de diversos países. Tá? E calcula o que nós denominamos o tempo atômico internacional. Tá? Através do tempo atômico internacional, gera o que nós conhecemos como tempo universal coordenado, onde dá a posição de cada hora, de cada país, em relação, no caso, uma hora mundial. Tá? Isso é publicado sistematicamente, mensalmente, pelo BPM, chamado uma circular T. Tá? Uma outra aplicação do GPS, também na parte de rastreabilidade, é que nós temos atualmente no sistema interamericano de metrologia. São todos os países, vários países da América participam desse sistema, têm receptores GPS, colocam as suas horas legais, quer dizer, seus sinais de frequência e pulso por segundo desses receptores, e continuamente, a cada 10 minutos, nós temos a comparação entre a hora nacional, por exemplo, do Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Argentina e etc. Dentre diversas outras aplicações que a gente pode ter com o sistema GPS, é também outra muito interessante. Você tem um laboratório, por exemplo, o INPE, e tem o Observatório Nacional com seus relógios. Tendo receptores GPS,
nós fazemos a rastreabilidade do mesmo satélite, e com isso, com uma pequena conta de somar ou subtrair, você consegue saber a diferença de tempo entre os relógios em diversas localidades, no caso do INPE do observatório, permitindo assim que a gente possa fazer uma calibração remotamente, ou mesmo um sincronismo, se necessário, se um determinado relógio saiu. Atualmente, a hora legal brasileira ela é gerada a partir de 9 relógios atômicos, que são intercomparados continuamente. Tá? E através de um algoritmo matemático, nós calculamos um relógio médio. Tá? Esse relógio médio ele é materializado fisicamente e é a referência nacional para a grandeza, tempo e frequência. Tá? Todos os sinais de sincronismo, por exemplo, na internet, sinais de sincronismo que nós enviamos para bancos, etc., está referenciado a esse conjunto de relógios, tá? E através desse equipamento da hora legal. Uma outra aplicação que nós temos no caso do tempo atômico, que está em grande expansão no país, é o que nós chamamos de sincronismo certificado. O que ele visa resolver? Você vai num banco fazer uma determinada operação bancária. Tá? Você tem um prazo até às 17 horas para fazer essa operação. Você chegou lá, 10 para as 17, vai fazer a operação lá no caixa eletrônico, e o caixa eletrônico diz que já passou da hora. Quem está certo, você ou o banco? Para isso, nós temos um serviço de sincronismo, que aí não basta somente o banco, por exemplo, ter um receptor GPS e pegar a hora do GPS. Ele tem que ter a sua rastreabilidade com a hora legal brasileira. Então, nós temos um serviço de sincronismo certificado, onde o banco tem um equipamento instalado nele, e nós temos um equipamento no observatório, tá? Um dos lugares é no observatório, e ele se sincroniza e armazena o log desse sincronismo, a sua diferença. De tal forma, sistematicamente, a cada 30 dias, nós certificamos o equipamento do banco. Outra aplicação muito interessante também do tempo atômico, nós mantemos uma rede chamada rede de carimbo de tempo, tá? Mantida em 3 pontos, né? Uma na Caixa Forte do Supremo Tribunal Federal, outra na Global Cross, em São Cristóvão, que é um ambiente seguro, e outro na Caixa Forte do NIC.PR, Sala Segura. Lá nós mantemos relógio atômico de Césio e fazemos as comparações dele, a rastreabilidade deles, utilizando o sistema GPS. Por que nós temos isso? Porque temos uma aplicação chamada de carimbo de tempo. O que é o carimbo de tempo? Você tem um documento eletrônico, tá? Você gerou aquele documento eletrônico, e tem equipamentos chamados carimbadores de tempo, que pegam aquele documento eletrônico e colocam a data e a hora, de forma criptografada. Isto é, você diz a data e o instante que aquele documento foi criado. Tá? E nunca mais poderá ser retirado daquele documento essa informação. Então, você tem o quê? Dessa forma, você tem uma disseminação da nossa hora legal oficial dentro de um documento eletrônico, e aquilo vai existir enquanto você conservar aquele documento eletrônico armazenado. Tá? E como é que é feito isso? O carimbador, o equipamento que coloca essa informação, ele é auditado por nós, auditado e sincronizado sistematicamente. Geralmente, nós temos, na rede, como temos 3 pontos, os equipamentos são auditados 3 vezes ao dia. E essa auditoria vale por 24 horas. Caso ele não receba essa auditoria, ele não consegue mais colocar o carimbo. Então, não tem condições, por exemplo, com essa tecnologia, de você chegar e adulterar a data e a hora da criação do documento. Então, diversas aplicações estão sendo desenvolvidas, aplicações bancárias, aplicações em cartórios, quando você vai fazer alguma operação, alguma coisa, renovação de seguro, por exemplo, você faz uma renovação de seguro, pagou o seguro, o teu documento tem data e hora marcado. E um dos grandes usuários é o Supremo Tribunal Federal. Porque todas as operações do Supremo, documentos circulam, processos, etc. e tal, recebe o que se carimbo de data e hora.
Outras questões também que a gente tem do Brasil, o Observatório Nacional, Divisão Serviço da Hora, ela tem como missão, o instituto designado pelo IMETRO para deter os padrões nacionais de tempo e frequência. Tá? Então, todos os laboratórios secundários enviam para nós fazermos as calibrações, quer dizer, comparar o nosso conjunto de relógios com aquele padrão que vem do laboratório. E daí, ao retornar ao laboratório secundário, aquela informação, aquela calibração será disseminada através dos serviços que esse laboratório vai prestar na indústria, no comércio. Por exemplo, nós fazemos, e outros laboratórios também, calibração de cronômetro. Por quê? Porque você vai fazer uma medição química, que você utiliza o cronômetro, você tem que ter um certificado, saber se aquela medida de intervalo de tempo tem um valor, tem uma confiabilidade daquilo que você está fazendo a medida. Outras informações que nós prestamos também, que as pessoas não se apercebem, é pela internet. A questão de segurança da internet. Eventos de atualmente, alguns servidores de serviço de internet, eles não estão sincronizados com a nossa hora legal. Então, cada um está com uma hora. Quando ocorre um evento de segurança, tá, fica difícil o pessoal investigar e conseguir percorrer as mensagens de segurança e detectar onde é que foi. Mas só que nosso país tem que gerar toda uma legislação para obrigar, forçar, regulamentar os servidores a se sincronizarem numa referência só, que é a nossa hora legal. Tá? Atualmente também nós temos em desenvolvimento para um determinado cliente, que chegou a um tempo atrás, já era o nosso usuário do sincronismo certificado, só que ele fazia ele faz 45 milhões de operações, tá? E não é nem num dia, é num determinado período de tempo, né? Essas 45 milhões de operações levaram ao seguinte problema. Você pega 8 horas e divide por 45 milhões, vai ter uma resolução de intervalo de tempo muito pequena. Então, o serviço sincronismo certificado não atendia a resolução que ele queria. E outro complicador é que a cada minuto que ele parasse, ele perdia $100 mil de prejuízo por minuto. Então, qual foi a solução? A solução que nós propomos, eles tinham tem uma empresa americana desenvolvendo uma solução para eles, para outro usuário nos Estados Unidos, mas a tecnologia não chegou ainda na internet. Então, nós propomos que eles comprassem relógio atômico de Césio, tá? E nós faríamos a rastreabilidade desse relógio atômico utilizando o sistema GPS. Naquele princípio, você tem a posição fixa, você coloca informações do relógio atômico, né, nesse receptor, e daí você consegue fazer a rastreabilidade e garantir lá. Eles compraram 2 por questão de redundância, tá? Eu acho que não tem problema de falar que o usuário é o Bovespa. Tá? Por quê? Porque as 45 milhões de operações, depois que a pessoa me explicou, né? Quer dizer, eu raciocinava que eram pessoas que faziam as operações na Bolsa. Na realidade, ele falou que tem robôs, né? Computadores que fazem as operações de compra e venda numa velocidade incrível. Então, nós estamos percebendo o seguinte, que na nossa sociedade, na questão do tempo, cada vez mais a necessidade é maior, está acelerando. Atualmente, no Observatório Nacional, nós conseguimos fazer medidas com resolução de femtosegundo, quer dizer, 1 nanosegundo, você divide por 1 milhão, quer dizer, para 10 a 15, só para atender, para a gente conseguir caracterizar a estabilidade dos nossos relógios e dos relógios futuros que estão sendo desenvolvidos. Tem uma previsão que a gente vai chegar em relógio que, para adiantar ou atrasar 1 segundo, levará mais de 1 bilhão de anos. Tá? Então, tudo isso faz parte da sociedade que a gente notar na palestra anterior, a sociedade está sem limite, quer dizer, ela está se acelerando tanto, tá? E cada vez mais, por exemplo, nessa questão do Bovespa, é claro, né, quer dizer, que as decisões não são nem mais tomadas por pessoas, né? É um programa ali que está tomando decisões, pode falir empresa, pode comprar empresas, tá?
E a ordem da nossa necessidade de precisão, necessidade de manter a hora legal e disseminar para todo o país é cada vez maior. Tem questões interessantes, por exemplo, que ocorre também, recebia um telefonema há pouco tempo de um advogado, são 2 casos de um advogado, vou contar esse primeiro. Ele me ligou, então tinha, acho que era o Tribunal Superior do Trabalho, né? Tinha uma norma que o pedido do processo tinha que ser a hora oficial do Brasil, óbvio, né? No caso, a hora oficial do Brasil é a capital, é o fuso horário de Brasília, tá? Mas não é bem assim, porque se você estiver no TST, numa outra região do fuso, tá? Tem que seguir aquela hora do fuso, senão não vai fazer sentido. Quer dizer, quando se ele estiver com fuso menor, daqui a pouco ele perde o prazo de entrada da sua ação. Outro caso, também interessante, que eu recebi, já tem uns 2 anos, é numa determinada cidade em Mato Grosso do Sul, próximo de São Paulo, que seguiu o fuso horário de São Paulo. Aí tudo bem, qualquer pessoa pode seguir o horário que quiser. Só que eles fizeram um concurso público, tá? E veio alguém do outro lado do estado. Quando o cara chegou para o concurso, ele chegou, obviamente, 1 hora atrasado, não pôde fazer o concurso. Aí fui consultado, a legislação é clara, né? Você tem que seguir o fuso horário que está determinado pela lei. Tá? Então, você vê que nós estamos com 2 tipos de problema. Um fuso horário, quer dizer, a diferença de 1 hora, que afetando a sociedade, afetando as decisões, e no outro polo, você tem usuários, você tem que colocar relógio atômico de Césio nas suas dependências, rastrear via GPS, tá? De tal forma que para atender a ele, e não só em termos de precisão do intervalo de tempo, mas também da confiabilidade. Porque você perder $100.000 por minuto, se você interromper, é uma dificuldade muito grande para o usuário, para o cliente, né? E, atualmente, não só o sistema GPS está sendo utilizado para fazer essa rastreabilidade, mas também como o GLONASS, como o Galileu que está vindo aí, né? Então, você tem um conjunto, tem receptores que recebem sinal dos 3 sistemas, nós temos lá no observatório, que nós estamos instalando, e com isso você aumentar a nossa precisão de rastreabilidade, de comparação entre os países, né? Que é devido à necessidade comercial, você tem uma integração muito grande entre os países e a hora, o sincronismo dos sistemas de cada um deles tem que estar próximo, né? O BPM sugere, né, determina que a diferença máxima das horas legais dos países em relação à hora do BPM não vai uma diferença maior do que 100 nanosegundos, tá? Isso no futuro acho que deve até se reduzir, tá? Então, a mensagem que eu gostaria de dizer a respeito do tempo, que realmente eu nem me preocupo mais em ajustar a hora, né? Porque você faz tantas medidas e você se preocupa com picosegundos, quer dizer, quando você fica ouvindo aí séculos, horas, dias, você perde até a escala, né? Outra questão também que eu gostaria de abordar nessa questão do tempo é que antigamente as pessoas adaptavam a sua hora de sono, o seu tipo de alimentação de acordo com as estações. Com o surgimento da energia elétrica, você pode armazenar os alimentos. Então, as pessoas agora comem os mesmos alimentos durante o ano todo. Quer dizer, nem o seu próprio organismo está em sintonia com nossos antepassados que seguiam aqui, usavam a unidade natural do dia e da noite como sua referência de tempo. Essa é a mensagem que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Amir Klink é formado em Economia e Navegador. Em 1983, fez a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul, retratada no livro 100 Dias entre o Céu e o Mar. Em 1997, fez a circunnavegação polar pela rota mais difícil, descrita no livro Mar Sem Fim.
De 2003 a 2004, refez a circunnavegação polar contada em seu último livro, Linha d'Água. Amir também fez 15 viagens à Antártica e sobre a viagem escreveu, entre outros livros, Paraty, Entre Dois Polos. Por favor, Amir, com a palavra. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer a presença. Eu vou falar sobre 3 experiências que eu tive com o tempo, na minha prosaica atividade de me deslocar sobre os oceanos. A gente tem algumas formas, às vezes, curiosas de questionar o tempo, de se perguntar o que é o tempo. Eu sempre tive essa curiosidade. E a minha primeira relação com essa entidade, ou melhor, grandeza, o tempo, aconteceu de uma maneira mais ou menos quase cômica. Eu estudei também na FEA, aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia, e eu nunca gostei muito de futebol. Meu esporte foi o remo. Comecei a remar o remo, a remar o double, depois o 400, o 8, e remei ininterruptamente, sem parar nem sábados, Natal, feriados, durante 6 anos. E um dia eu comecei a questionar o tempo. E comecei a calcular a distância que nesse tempo eu percorri, e eu concluí que a cada 10 meses eu atravessava o Atlântico, remando na raia da cidade universitária. E foi assim que nasceu uma ideia absolutamente não inteligente e, para falar a verdade, nem um pouco útil, a de fato, em vez de simplesmente discutir sobre esse assunto, colocar em prática, por que não atravessar o Atlântico remando? E assim nasceu uma ideia. Eu construí o meu primeiro barco e deixei a cidade de Lüderitz, na Namíbia, em 84, e depois de 100 dias, 6 horas, 22 minutos e 25 quilos perdidos, eu cheguei na Bahia. Foi uma experiência maravilhosa com o tempo, onde eu tive um embate. Na verdade, eu lutei durante 100 dias e 6 horas e 22 minutos contra o tempo. Eu tinha um limite de tempo para alcançar o meu país, o Brasil. 108 dias. Esse foi o primeiro grande desafio. Era a extensão máxima de tempo em que eu teria água potável. As membranas de osmose reversa não funcionavam ainda suficientemente para que se fizesse água com eficiência energética num barquinho, sem nenhuma outra forma de propulsão. A segunda experiência com o tempo nessa viagem não foi a luta contra o tempo, mas foi o desafio do tempo que não passavam, dos minutos que se recusavam a passar, a monotonia do trabalho 9, 10 horas, remando ininterruptamente todos os dias. No começo eu me achei livre no meio do oceano, podia fazer o que quisesse, remar quanto eu quisesse, vagabundar quanto eu quisesse, dormir quanto fosse preciso, coisa que hoje eu não posso fazer quando comando um barco indo ou voltando da Antártica. E, de repente, eu descobri que a falta de limites e a falta de uma disciplina faziam com que o tempo não passasse. E foi assim que eu instituí uma legislação trabalhista compulsória a bordo, um horário de trabalho de 8 horas e um limite máximo de 2 horas extra por dia. E foi assim que, aos poucos, eu fiz com que o tempo passasse a correr de modo mais rápido. Foi a minha primeira experiência com o tempo, essa da África ao Brasil. A segunda experiência foi uma experiência um pouco mais intensa, e eu tenho que confessar que eu tinha um fascínio nessa questão do tempo, e tentando definir, afinal, o que é o tempo. Eu tinha um desejo muito difícil de traduzir no mundo de hoje, onde a gente é guiado o tempo inteiro por interesses materiais, pela exposição exaustiva, pelas mídias que nos exaltam e que criam falsas personalidades que muitas vezes não são nem nossas. Eu tinha um desejo não de possuir alguma coisa, algum bem.
Eu nunca me interessei pela posse dos bens, embora, infelizmente, eu tenha alguns. Eu nunca me interessei por bens materiais ou pelo dinheiro. Eu tinha um desejo um pouquinho mais complexo de ser satisfeito. Eu tinha o desejo de possuir o tempo. Eu tinha o desejo, depois de trabalhar 2 anos como economista num banco horroroso, na Líbero Badaró, em São Paulo, depois de trabalhar como burocrata durante 15 anos na cidade de Paraty, eu tinha o desejo de possuir o tempo. Uma única vez, ser único proprietário de 1 ano do meu próprio tempo. E foi assim que nasceu uma outra ideia, também não muito brilhante e tão pouco inteligente, a de passar 1 ano preso voluntariamente na Antártica, com 1 ano construído a bordo, de autonomia, de suprimentos, energia. E eu confesso que foi um exercício maravilhoso, quase tão maravilhoso quanto ter ficado 15 meses sozinho na Antártica, foi o exercício de desenhar esses 15 meses antecipadamente. Mas como todas as coisas que a gente idealiza, a gente cria às vezes expectativas que não acontecem. E a primeira expectativa que eu fui obrigado a derrubar foi a de que é impossível possuir o tempo. Talvez a única coisa que o ser humano não possa fazer com toda a tecnologia que ele consegue desenvolver, utilizar e transferir, seja a de possuir, de dominar o tempo. O tempo é indomável, não é possível possuir o tempo. E eu descobri isso de uma maneira absolutamente doméstica. Quando finalmente eu cheguei na Antártica, depois de 29 dias de viagem, e depois de 2 meses aguardando o congelamento do mar, quando finalmente, no início de abril, a Baía Dorian tinha mais de meio metro de espessura, eu sabia que daquele dia em diante não havia mais como voltar atrás. Eu estava numa descida irreversível em direção ao meu próprio futuro. Aquele ano que eu tinha, de certa maneira, organizado, construído e colocado logisticamente dentro do barco. E aí, pela primeira vez, eu percebi que era um momento decisivo, que deveria ser um momento tenso e preocupante, e na verdade foi um momento de extrema alegria, quando eu percebi que não havia mais como sair do continente antártico, e que ao mesmo tempo não havia como ser de nenhuma forma resgatado, ninguém chegaria para me importunar onde eu estava. Eu me senti profundamente feliz, fiz uma celebração nesse dia, um dia de sol, sem vento, onde a gente nem precisava usar uma blusa como essa que eu estou usando, que aliás estava presente lá nesse dia, a mesma. Eu fiz uma pequena celebração do lado de fora e fiz pão e preparei, escolhi as melhores comidas que eu tinha e uma garrafa de vinho e fiz um pequeno discurso em voz alta, ninguém ouviria, e eu disse: de agora em diante nenhum oficial de justiça me alcança mais, nenhum despachante, nenhum gerente de banco, sou dono do meu tempo, tenho 1 ano pela frente para fazer o que eu quiser. Leda ilusão. Eu tive o privilégio de constatar que quando a gente vive esse isolamento físico, se acha dono do tempo, a gente passa a observar coisas que no dia a dia a gente não percebe. A primeira coisa fantástica que eu percebi, embora eu estivesse sozinho, eu comecei a enxergar as pessoas que todos nós temos, todos vocês aqui sentados nas cadeiras vermelhas, e todas as outras pessoas que nos assistem de alguma forma eletrônica, têm, querendo ou não, desejando ou não, contratando ou não, um verdadeiro exército de servidores, fornecedores de serviços, facilidades, gentilezas, que normalmente a gente não vê e principalmente a gente quase nunca agradece ou pensa, mas essas pessoas existem, são reais, não são virtuais. Ninguém aqui hoje, nessa sala, eu creio, ou pelo menos a maioria, não lavou nem passou a própria roupa. Ninguém aqui preparou o jantar, alguém fez. Ninguém aqui está preocupado com a energia que a gente gasta para que o microfone e as luzes funcionem. E ninguém está muito preocupado com o esgoto, para onde está indo o esgoto, que deve ser bem pouquinho aqui do Museu de Arte Moderna. Mas alguém está cuidando disso. Eu tinha que cuidar desses detalhes todos os dias. E aí eu comecei a enxergar as pessoas que sempre fizeram isso para mim.
inúmeras pessoas, várias, a maioria nem lembro o nome, nem sei exatamente quem são, mas eu sei onde elas estão e sei que elas fazem isso. Eu, na primeira semana, finalmente congelado na Antártica, eu resolvi tomar um banho e colocar ordem na casa, fazer uma faxina geral. E eu convivo muito com franceses viajando para a Antártica. A maior parte dos navegadores de ponta na Antártica são franceses. Bom, eles tomam um banho com 1,5 litros de água, uma ou duas vezes por mês. Eu sou brasileiro, eu gosto. Infelizmente, eu lamento lhe decepcionar, professor, mas eu gasto um pouquinho mais de água. Eu gosto pelo menos uns 10 litros para tomar um banho. Eu queria também fazer um jantar, uma sopa, e ter água disponível para lavar a louça. E eu precisava talvez uns 15, 16 litros para essa tarefa, e assim me dediquei a fazer 15 litros de água, que exigiram mais de 80 litros de neve, que eu fui buscar lá fora, e comecei a derreter a neve no meu sistema de aquecimento de baixo consumo de energia, e de repente 6 horas tinham se passado, e eu ainda estava derretendo a neve, e eu falei, meu Deus, essa vida doméstica não tem fim, eu vou passar um ano aqui, entre a lavanderia e a cozinha, e não vou conhecer a Antártica. Eu fiquei muito preocupado. E assim me surgiu a ideia de resolver pelo menos uma semana à frente do tempo, para ter pelo menos uns 400 litros de água pronta, e eu poder me afastar do barco e fazer algumas escaladas e excursões para fora. E assim eu decidi fazer 400 litros, e durante 2 dias eu fiquei derretendo uma quantidade absurda de neve, produzindo 400, e finalmente, quando ficou pronto, no segundo dia, ficaram prontos os 400 litros de água. Fui dormir exausto de tanto trabalho, e quando acordei de manhã, a água tinha congelado. E assim eu descobri que tem tarefas que ao longo do tempo nunca se encerram, que todos os dias elas são exigidas e demandadas novamente. Foi uma experiência interessante essa, de constatar que a gente não pode possuir o tempo. Como foi também de constatar que a gente às vezes constrói dificuldades que não são reais. Claro que eu adoro o tempo no sentido climático na Antártica, no verão, por causa da luz. Claro que eu fiquei triste quando o sol se foi, mas eu não esperava ficar tão contente ao descobrir que mesmo sem a presença do sol, a gente tem a luz refletida pela neve branca que cobre toda a paisagem. Não a luz do sol, a luz de milhões de astros, de estrelas, que é uma luz muito mais fraca, mas de muitos astros diferentes, refletida pela neve branca, pelo manto branco, produz uma iluminação muito interessante. A minha experiência seguinte com o tempo foi um pouco diferente. Essa viagem terminou depois de 22 meses. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive um choque. Eu tinha saído da minha casinha vagabunda em Paraty, que eu gosto tanto e da qual tenho tanto orgulho, uma casinha numa propriedade bastante grande, onde não há como se chegar de carro e onde não há luz elétrica, e enquanto esse lugar me pertencer, não haverá nem luz elétrica, nem estrada. É perto da cidade, remando a gente vai em 40 minutos até a cidade, com um motorzinho de 15 cavalos a gente vai em 7 ou 8 minutos. Eu tinha saído para esses 22 meses de excursão da soleira dessa casinha que eu mesmo construí há muitos anos atrás, e eu sabia que a minha viagem se encerraria no instante em que eu pisasse no mesmo pedaço de areia de onde eu tinha saído. Foi por essa razão que, saindo da Antártica, fiz uma escala na África, e fiz uma outra escala no Ártico, e passei uma temporada no Ártico para desespero das minhas tias, que acharam que eu estava fugindo de algum compromisso sério, ou da Receita Federal. E quando eu voltei para o Brasil, meu objetivo era ancorar na mesma baía e voltar a pisar no mesmo pedaço de areia. E no dia em que isso aconteceu, eu tive um choque. Quando eu pisei na praia, depois de 642 dias de ausência do mesmo pedacinho de areia, eu lembrei que a última pessoa com quem eu tinha falado de viva voz no Brasil não foi ninguém da minha família, que aliás ninguém sabia que eu faria isso na época.
foi com um rapaz que trabalhava para mim, cuidava da casinha, o Bill. Na noite em que eu deixei o Brasil, 31 de dezembro, não é um bom dia para partidas em Paraty, porque as celebrações de 31 de dezembro em Paraty, cidade que já teve 240 alambiques, elas começam em outubro, e regadas à produção econômica dos alambiques. E na noite em que eu saí, chovia horrendamente, fazia um calor terrível, eu estava num estado de tensão que é normal, de medo, que é comum quando a gente vai partir para uma grande viagem, ou para uma grande ausência. Não era o medo apenas do que aconteceria, era o medo do que já estava feito. Eu tinha passado 5 anos construindo a autonomia necessária para poder fazer a viagem, e assim eu resolvi sair sem me despedir de ninguém. E no instante em que eu estava saindo, eu fui surpreendido no escuro e na chuva pelo Bill, o rapaz que trabalhava para mim na época lá, cuidaria da casinha. Eu não quis contar para ele que eu estava deixando o Brasil naquele dia, porque o Bill, uma dessas pessoas muito queridas, mas um pouco emotivas demais. Se eu falasse para ele que eu estava deixando o Brasil, ele ia me abraçar, depois ia chorar um pouquinho, depois ia pedir algumas lembrancinhas do free shop, depois ia pedir um aumento. Então, para me livrar dele, eu pedi que ele consertasse a janela da cozinha de casa. Chovia muito mesmo, naquele calor, e a água da chuva entrava pela janela da cozinha, e ele me respondeu que não dava para consertar a janela com a chuva. E aí eu não sabia o que dizer para ele. Falei, mas amanhã você não pode consertar a janela? Ele falou, amanhã eu vou pescar. E no sábado ele ia para a igreja, eu fiquei um pouco incomodado. No domingo ele falou que ia para a igreja de novo. E aí ele percebeu a minha irritação e me jurou, pela mãe dele, jurou que na segunda-feira a janela estaria consertada. Eu fui embora do Brasil, ele foi para a casa dele. E 642 dias depois, quando eu retorno para a casinha, eu fiquei estarrecido quando eu vi a janela exatamente no mesmo estado. Ele não pôs o dedo na janela. Eu falei, não é possível. Ele pode ser um pouco folgado, mas ninguém é tão vagabundo, não é possível. E concluí que ele tinha morrido. E quando eu fui procurar o cunhado dele para saber o que tinha acontecido, eu tinha perdido 18 quilos, estava 72 dias sem tirar as botas dos pés, vindo do Ártico, sem escalas para o Brasil. Quando eu encontrei o cunhado do Bill, o Reginaldo, e perguntei para ele o que aconteceu, o Bill morreu? Ele falou, não, o Bill está pescando. Eu falei, mas o que aconteceu com a janela da cozinha? Fazem quase 2 anos que ele ficou de arrumar, e a resposta do Bill foi o maior choque que eu tive em 22 meses de viagem. Ele me disse, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar a janela da cozinha. E foi nesse dia que eu concluí que a minha viagem estava errada, que o lugar mais perigoso onde eu já tinha pisado era exatamente Paraty. Não foi nenhum lugar na Antártica, no Ártico, na África. Foi nesse dia que eu concluí que, de fato, a única coisa que a gente não pode fazer é recuperar o tempo que se foi. O tempo é um bem que não é reciclável. Ele até pode ser multiplicado, reproduzido, mas ele não é reciclável. Não é recuperável o tempo. E foi nesse dia que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Hoje a gente constrói barcos para terceiros. Eu nunca imaginei que eu construiria um estaleiro. Eu tenho dificuldade de conviver com engenheiros. A gente sofre o tempo inteiro, mas adoro esse tipo de sofrimento. Mas foi assim que nasceu o trabalho que eu faço hoje, e daí para frente nasceram vários barcos que eu acabei tratando como se fossem filhos, e de repente nasceram as minhas filhas de verdade, e assim nasceu minha terceira experiência com o tempo, a de tentar fabricar tempo. Aliás, melhor do que isso, fabricar uma máquina que permitisse guardar o tempo, já que não era possível recuperar o tempo passado. E foi assim que nasceu, pela primeira vez, a ideia de não simplesmente construir um ano de autonomia, mas de mexer com o tempo. Foi assim que eu decidi fazer uma viagem interessante, inspirada num poema, nada a ver com
com interesses técnicos nem nada. Eu gosto muito de literatura, estudei 6 anos literatura francesa, mas continuo gostando de um poeta português que todos vocês conhecem, que escreveu um poema maravilhoso, um trechinho do que escreveu o Sr. Pessoa, maravilhoso, quando ele diz, aliás, escreveu: e ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Esse versinho é emblemático, enigmático, tem muito a ver com o filme que foi apresentado aqui antes da primeira apresentação, da primeira palestra. Muito interessante. Eu percebi que às vezes a gente adora a sonoridade, o prazer da poesia e não entende o que quer dizer. Primeiro, a crença na possibilidade, imenso e possível oceano. Segundo, uma sensibilidade incrível do Fernando Pessoa. O mar com fim, no poema dele, significa, de certo modo, a mediocridade inovadora, a falta da inovação. As rotas econômicas e comerciais já estavam construídas. O mar com fim é o Mediterrâneo. Quando ele fala do mar sem fim, é esse mar que eu acabaria contornando, o único mar da Terra que tem 360 graus. Em português não tem exatamente uma tradução, em inglês se fala o Southern Ocean. Seria uma tradução literal, Oceano Austral. Mas uma coisa ligada à tecnologia maravilhosa nesse poema, quando fala das quinas. As quinas eram, de certa maneira, o prenúncio da ciência do georreferenciamento, que é tão importante para todas as áreas de gestão no mundo de hoje. Os portugueses foram inovadores, geniais, quando construíram, além de novas ferramentas para navegar, uma nova inteligência, em meados do século XV até o final do século XVI. E eles, com estas quinas, eles fizeram o que a gente poderia chamar hoje de marcos geodésicos ou marcos de georreferenciamento. A quina era chamada de quina, como se fosse um moirão de pedra, um marco de pedra que eles iam plantando à medida em que eles encontravam latitudes conhecidas. A construção do conhecimento que eles fizeram, e que foi o que explicou o seu grande avanço durante um período, infelizmente, breve, o grande avanço foi o cálculo da latitude pela passagem meridiana do Sol. Não havia ainda precisão nos relógios, não havia precisão do cálculo do tempo para se determinar a longitude. A longitude é uma medida de tempo. Mas eles descobriram um método astronômico para calcular o momento em que essa reta de altura, que você citou, o momento em que ela se torna horizontal e se transforma em latitude. Esse momento é a altura máxima do Sol sobre o horizonte. E com um cálculo incrivelmente simples de astronomia, calculando-se a altura do Sol, corrigindo-se a declinação e a refração, e diminuindo-se de 90 graus, obtém-se a latitude. Esse foi o grande avanço português, que está sintetizado nesse pequeno, sensível e emblemático poema do Pessoa. Eu resolvi fazer uma viagem por esse mar sem fim. Essa viagem acabou durando 88 dias e foi uma experiência maravilhosa, de novo, de convívio com os problemas do tempo, da corrida com o tempo. Mas de todas as experiências que eu tive com o tempo, acho que a maior de todas foi quando, inconformado por não conseguir construir o tempo, ou a máquina do tempo que eu achei que tinha construído, eu resolvi, aliás, minha mulher, a Marina, me convenceu de que era o tempo depois de tantas viagens para a Antártica. Nessa época eu já tinha mais de 15 viagens para o continente antártico e já tinha alguma experiência. Tinha chegado o tempo de dividir o prazer dessa experiência com as nossas filhas. E foi assim que a gente acabou fazendo a primeira viagem, em 2006, com as meninas. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa sobre o conhecimento. Eu tinha navegado no Atlântico, num barquinho a remo, pelos astros. Levava de 6 a 8 horas um cálculo
de astronomia para conseguir, com uma precisão maravilhosa, alguma coisa perto de 30 ou 40 quilômetros, a minha posição. E, de repente, eu estava já com mais de 10 ou 12 viagens para o continente antártico, fazendo os mapas próprios, com uma precisão de metros. Fizemos uma experiência incrível, escondemos um tesouro, uma caixinha Pelican de 30 por 40 centímetros, que depois de uma nevasca, 6 anos depois, foi encontrada com um posicionador, com um GPS. Não com a precisão dos equipamentos profissionais, mas com precisão suficiente para que depois de 2 dias de escavações intermináveis, num erro de, então, 15 metros, a gente conseguisse encontrar essa caixinha. A experiência de dividir o conhecimento, de transmitir o conhecimento, é uma das experiências mais gratificantes, eu constatei nessa viagem. Eu me julguei privilegiado por ter migrado do tempo em que a gente calculava com tábuas astronômicas e tabela de logaritmos, calculadoras Tamaia e outros recursos trabalhosos e demorados, ter migrado para o período em que hoje a gente tem a posição praticamente instantânea, com uma confiabilidade astronômica que nos permitiu, por exemplo, criar novos caminhos em lugares onde navios e mesmo pesquisadores não têm conseguido chegar nos últimos anos. Mas o exercício de dividir com as nossas filhas e com alguns filhos de amigos que viajaram com a gente foi um exercício extremamente gratificante e surpreendente para nós. Esse pequeno tesouro que a gente escondeu e que 6 anos depois foi encontrado foi motivo de várias gozações, porque o fato é que no dia em que eu contei para as minhas filhas, nessa primeira viagem, que havia um tesouro escondido real na Antártica, elas começaram a infernizar a nossa vida dia e noite, durante semanas. Quanto tempo falta para chegar no tesouro? Quanto tempo? Eu não aguentava mais. Eu falava, não sei. Pode ser que a gente nunca encontre. Eu já vim 6 vezes para cá e não fui lá encontrar o tesouro. E, finalmente, no dia 19 de janeiro, aliás, 17 de janeiro, a gente alcançou a Ilha Plenot, onde estava o tesouro, e eu comecei as escavações e eu fiquei muito preocupado. Eu desci com um aparelho de GPS e olhei para a marina, desembarquei as crianças e os 4 outros tripulantes, tinha mais crianças do que adultos no barco. Claro que a gente fica nervoso também por causa disso, a responsabilidade. Mas eu falei, Marina, eu sinto muito, mas acho que eu não vou conseguir achar o tesouro. Ela falou, como não? Eu falei, Marina, eu enterrei esse tesouro, fazem 6 anos, não havia quase neve, eu lembro das pedras, mas você não tem as coordenadas, GPS? Eu falei, eu tenho, mas agora está tudo coberto de neve, e o erro do GPS, 15 metros, imagina o tamanho do primeiro buraco que eu vou ter que fazer, 15 por 15, são 225 metros quadrados, tem 4 metros de neve, para chegar na altura do tesouro eu vou ter que cavar 900 metros cúbicos de neve, e eu comecei a cavar no dia 17, e no dia 19 eu estava entrando em falência múltipla dos órgãos, eu não aguentava mais cavar, e não aguentava mais ouvir a voz das minhas próprias filhas, que eu amo tanto, gritando em volta, em círculos, papai perdeu o tesouro, papai perdeu. Elas deliravam de prazer com a nossa humilhação, e finalmente achamos o tesouro, e foi uma grande lição para todos nós, e a maior decepção que eu tive na viagem. Eu fiz uma cerimônia de abertura do tesouro, fizemos um altar, e todos os tripulantes, 14 tripulantes, todas as crianças sentaram em volta, e no momento solene de abertura do tesouro, nenhuma das crianças que tanto tinha infernizado a nossa vida por causa do tesouro abriu a boca. Elas não gostaram do tesouro, eu não podia acreditar. Eu perguntei para minha filha pequena, mas Nina, pelo amor de Deus, você tem ideia de quantos anos custou, quanto tempo custou para eu poder te trazer aqui para buscar esse tesouro? E ela perguntou para mim na lata, falou, papai, por que não tem colares e nem pérolas no seu tesouro? Elas não gostaram do tesouro, e 8 dias mais tarde nós descobrimos por quê. Porque nós adultos temos um conceito errado sobre o futuro. Nós temos um conceito errado sobre o que significa um tesouro. Eu fui caçador de tesouros 11 anos em Paraty, mergulhando, sempre dizendo, um dia eu vou ficar rico. Nós somos tão ignorantes que a gente é capaz de comprar bilhete de loteria achando que um dia vai ficar rico. Tão ignorantes nós somos. E é incrível como uma criança tem uma visão
transparente e cristalina do que significa um tesouro e o futuro. 8 dias depois de a gente ter desenterrado o tesouro, em silêncio e secretamente a bordo, era o nosso último dia na Antártica, as meninas tinham feito um tesourinho delas, que infelizmente eu não fui autorizado a revelar. Eu simplesmente acoplei com um GPS para colocar numa determinada posição, e aí a gente percebeu por que elas não gostaram do tesouro, porque na visão delas um tesouro não é alguma coisa que a sorte traz, ou o acaso, é simplesmente alguma coisa que a gente deseja e faz. E essa experiência de fazer os barcos e de compreender o tempo, para nós foi importante, mais ainda a de transmitir o conhecimento que a gente adquiriu. Foi com essa experiência que a gente aprendeu que, quando a gente transmite conhecimento, a gente não simplesmente fabrica, como multiplica o tempo. Muito obrigado.